Saúdo a todos da graça e da paz do Senhor Jesus. Estamos felizes pela presença de todos os irmãos. Que Deus esteja abençoando. Com certeza, você que está vindo ao culto depois do tempo de quarentena e está aqui presente, com certeza você está se alegrando novamente, né? Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe aos que nos visitam. Deus abençoe você que está nos visitando pela primeira vez, segunda vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nos alegramos muito com a sua presença. Amados irmãos, vamos nesse momento compartilhar a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Romanos 12, de 1 a 3. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça de Deus que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saibais mais do que convém, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que Deus aplique em nosso coração a sua palavra, que o Espírito Santo possa trazer entendimento nessa noite da sua palavra ao nosso coração. Podeis assentar. O textual da nossa palavra nessa noite é o verso 3, somente a parte B. Não saibais mais do que convém saber, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O tema da nossa mensagem é mudando a mente, mudando as atitudes. Se nós mudar a nossa mente, consequentemente, as nossas atitudes também vão ser mudadas, porque nós agimos conforme nós compreendemos, conforme nós temos uma cosmovisão das coisas, né? E a palavra-chave da mensagem dessa noite é temperança, é moderação, tá? Guarde bem essa palavra, moderação, temperança, né? O que é moderação, o que é temperança, né? É aquela pessoa que é controlada, é aquela pessoa que é equilibrada, é uma pessoa sóbria, uma pessoa consciente, não é uma pessoa extravagante. Então, o apóstolo Paulo, ele está rogando a Deus para que Deus tenha compaixão, e que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando nós nos apresentarmos na presença de Deus, nós nos apresentamos não somente o corpo, mas a alma e o espírito. O apóstolo Paulo está falando nos versos seguintes: o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que se apresentar de uma forma santa, de uma forma agradável a Deus. Quando nós estivermos na presença de Deus, nós devemos nos apresentar santificados pelo corpo, alma e espírito.
né? E nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus, irmãos, Ele nos deu essa capacidade de administrar pelo dom que nos foi dado, pelo dom do Espírito Santo que nos foi dado, né? Ele nos deu essa capacidade de ser controlado, né, pelo Espírito Santo, né, de ser guiado, de ser moderado, né, pelo Espírito Santo. Então nós devemos fazer isso, nós devemos ser guiados, moldados pelo Espírito Santo. Então nós somos esses administradores do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, a qual Deus nos deu para que nós possamos conservar para o dia do Senhor, para o dia da redenção. O texto aqui está falando, se nós lermos até o verso 8, está falando a respeito dos dons, né, que Deus deu à sua igreja. Verso 3 ele diz que pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que cada um saiba com temperança. Deus, quando ele repartiu os dons à igreja, Ele deu com moderação, Ele deu conforme a capacidade de cada um, né? E Ele deu esse dom para a edificação da igreja. Deus deu o dom a mim, mas aquilo que Ele deu a mim é para edificar a igreja, né? Então, até os dons que o Senhor nos deu, Ele nos deu uma medida exata, uma medida a qual aprove a Ele nos dar. Ninguém pode saber mais do que convém. Você não pode ir mais além daquilo que Deus te capacitou a fazer, né? a exercer aquilo que Deus deu para você. Ele repartiu com todos, né? O texto que nós estamos lendo fala exatamente sobre isso, sobre os dons que Ele deu a cada um, que Ele repartiu a cada um conforme a capacidade de cada um. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: ninguém saiba mais do que além convém saber, porque o que Deus Ele deu com limites, né, para você. Ele não deu para extravagar, Ele não deu para fugir do controle. Eu sempre lembro, já falamos outras vezes, de uma pessoa que disse que tinha todos os dons, né? Deus não dá todos os dons só para uma pessoa, né? Deus Ele repartiu os dons à sua igreja. Então isso é fora do contexto da palavra de Deus. A palavra nos exorta a apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós devemos servir a Deus com inteligência, devemos servir a Deus com sabedoria, com discernimento, né? O apóstolo Paulo, ao doutrinar a igreja de Corinto nas coisas relacionadas aos dons espirituais, aos dons de línguas, por exemplo, né? Estava havendo um exagero, né? Em relação a esse dom.
na igreja de Corinto, onde estava virando uma bagunça na igreja, e a Bíblia diz que Deus ele não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. Então o Espírito de Deus ele causa essa harmonia entre nós. A palavra de Deus, e o Espírito Santo ele causa essa harmonia entre a igreja, aonde nós vamos ser edificados de uma forma agradável a Deus, aonde nós vamos apresentar o nosso culto a Deus de uma forma racional, de uma forma sábia perante o Senhor. E para que nós apresentemos o nosso culto racional a Deus, é necessário que nós estejamos diante de Deus com o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente santificada a Ele. A Ele nós precisamos fazer isso. Nós não devemos nos conformar com este século, mas nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. O mundo, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, essa palavra conformar, ela dá um sentido de amoldar-se ou tomar a forma do mundo. Nós não devemos andar como o homem sem Deus anda. Nós não devemos nos comportar como um homem que não tem Deus se comporta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não devem se conformar, vocês não devem se amoldar a este mundo, a este século que está sem Deus, que está perdido. Toda a carta aos Romanos revela o homem separado de Deus, o homem depravado, o homem afundado no pecado, que precisa desesperadamente da graça de Deus, que precisa da presença do Espírito Santo para controlar a sua vida perante Deus, para moldar a sua vida, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, essa transformação segundo a presença de Cristo, segundo a imagem de Cristo. Ele está falando para a igreja, ele está fazendo uma distinção dos que servem a Deus e dos que não servem. O apóstolo Paulo está dando um alerta para aqueles que servem a Deus. Olha, nós que servimos a Deus, nós devemos ser diferentes do mundo. Nós não devemos andar como o mundo anda, como as pessoas que estão longe de Deus vivem. Nós não devemos viver como eles vivem. Então há dois moldes, ou seja, dois modelos. O mundo, ele é a imagem do homem caído, que é a imagem de Adão, e o homem salvo em Cristo Jesus, ele se torna a imagem do homem perfeito, que é a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Filho de Deus. Quando nós somos salvos por Deus, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra de regeneração, de restauração nas nossas vidas, quando nós permitimos, quando nós damos lugar a Ele. O Espírito Santo, ele transforma a nossa vida, ele vai moldando o homem velho num novo homem, numa nova criatura. Lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando que nós que morremos para o pecado, como é que nós ainda vamos viver nele? Então há uma diferença, há uma distinção daqueles que foram alcançados por Deus. Há um padrão de Deus, um padrão de Deus a seguir, e esse padrão quem tem que seguir é eu e você. Nós não devemos mais nos comportar, Então essa questão da moderação é uma questão do comportamento nosso diante do mundo, diante da sociedade a qual nós estamos inseridos. Nós temos que ser diferentes, nós devemos viver diferente, nós devemos
nos comportar diferente, a nossa palavra tem que ser diferente, a nossa postura tem que ser diferente, a nossa vestimenta tem que ser diferente. Então, nós não somos melhores, mas nós temos um padrão a seguir, e esse padrão é o padrão que a palavra de Deus coloca para nós, que a palavra de Deus exige para nós sermos. Amém, irmãos? Então, é renovar a mente, é permitir que os conceitos, que nós temos do mundo, temos de nós mesmos, esses conceitos têm que ser renovados, têm que ser revistos. Nós devemos rever os nossos conceitos como igreja, como cristãos. Muita gente na igreja está vivendo ou se comportando como pessoas do mundo, ou pior do que o mundo. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo em Coríntios diz que o juízo começa pela casa de Deus. É por nós, a correção começa por nós, porque nós somos representantes de Deus. O Senhor falou em Mateus capítulo 5, se a nossa justiça não se exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino de Deus. Então, há um padrão, nós devemos fugir das paixões do mundo, nós devemos, não devemos nos conformar, não devemos nos amoldar a este mundo novamente. Então, tudo vai depender do trabalho que o Espírito Santo vai fazer na tua mente, no teu coração, quando você permitir. Então, essa moderação, esse controle, esse equilíbrio, ele só pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quem éramos nós antigamente, quem nós somos nós hoje? Como nós nos comportávamos antigamente e como nós nos comportamos hoje? O apóstolo Paulo diz que o homem velho se passou, eis que tudo se fez novo. Nós vivemos uma nova vida. A velha vida, ela ficou para trás. Se ela não ficou para trás, é porque você precisa deixar Deus mudar a tua mente, mudar as tuas atitudes e se amoldar ao padrão perfeito que é de Jesus Cristo. Não que nós sejamos perfeitos, mas a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a perfeição. Então, esse texto fala dessa moderação, desse comportamento, dessa mudança de mente, mudança de atitude. Então, irmãos, ser diferente, o homem moderado, o cristão que nasceu de novo, que o Senhor fez ele agora entender a vontade dele, qual é a vontade dele, e agora ele se submete à vontade de Deus, com certeza ele vai mudar o seu comportamento, com certeza. Com certeza ele vai mudar o seu comportamento. Essa virtude de moderação, de temperança, ela é uma virtude do líder. Quando Paulo falou a Timóteo para escolher um pastor, bispo, um diácono, ele tinha que ter essa virtude, ele tinha que ser moderado, ele tinha que ser temperante, ele não tinha que ser uma pessoa desequilibrada. No geral, o crente não pode ser desequilibrado, ele não pode ter um comportamento desequilibrado, um comportamento errado, um comportamento que não condiz com alguém que serve a Deus verdadeiramente. Então muda automaticamente, digamos assim, vai mudar a vestimenta, vai mudar a pronúncia, vai mudar o seu comportamento,
e também ele vai preservar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é a morada de Deus, né? Então, por exemplo, muitos crentes ainda vestem roupas inadequadas, né? Precisa ser temperado, precisa ser moderado. Há um desequilíbrio aí, né? Há um exagero, né? Alguns crentes usam uma linguagem ainda muito profana. Então, precisamos moderar a nossa língua. A palavra do Senhor diz que aquele que fala demais, ou fala sem pensar, ele peca. Mas aquele que retenha a sua língua, ele é sábio. Então o crente também, ele não pode ser um crente que fala demais, né? Que fala por tudo, que fala coisas inadequadas, que usa palavrões, enfim. Esse crente precisa ser moderado, ele precisa ser controlado, porque ele já saiu do controle, né? Comportamento também, né? A postura do crente é uma postura diferente, né? Comportamento, onde ele estiver, ele vai se portar adequadamente conforme o ambiente a qual ele vai frequentar. Não é verdade, irmãos? Então, e o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Por exemplo, a questão do comportamento, nós vemos no Antigo Testamento a irreverência dos filhos de Eli, eles eram irreverentes, eles trabalhavam no templo, eles eram levitas, porém o comportamento deles era um mau testemunho para o povo judeu, era um mau testemunho para o povo judeu. O apóstolo Pedro, ele foi reconhecido diante das pessoas quando Jesus foi preso, e ele ficou ali por trás, se escondendo, né? E ele foi reconhecido até mesmo pela sua palavra. Olha, a tua palavra mostra que tu és dele, tu tem algo que identifica de que tu andou com Jesus, apesar de ele ter negado Jesus, mas algo identificava nele que ele era um seguidor de Jesus, irmãos. Algo identificava nele que ele era um seguidor de Jesus. E a questão do corpo, o nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos guardar, conservar o nosso corpo. Para os solteiros, deve preservar para o casamento. Para o casamento. Muitos crentes na igreja estão adulterando. Muitos crentes estão poluindo o seu corpo, estão prostituindo o seu corpo, que deve ser guardado para o casamento. Não tem esse negócio de ficar. A palavra de Deus nos ensina que o corpo do homem e da mulher é para o casamento, é para o casamento. Devemos conservar também a nossa saúde, cuidar da nossa saúde, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se nós não tivermos bem de saúde, eu caminho algumas vezes, mas eu tenho que me disciplinar, porque caminhar faz bem à saúde, é o melhor exercício que nós temos para preservar a nossa saúde. Eu tenho um problema de coluna. Quando eu caminho, eu durmo bem. Eu durmo muito bem quando eu caminho. Então, ou seja, conservar o nosso corpo também em relação à saúde, a exercício. Tudo isso contribui para o bem do corpo como um todo. E essas coisas que nós devemos fazer santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito.
né? Então, nós já falamos um pouco sobre isso na escola bíblica dominical. A alma é o centro da emoção ou da razão do homem. O espírito é o centro da morada de Deus, onde o Espírito de Deus habita em nós, onde entra em contato com Deus. Nós devemos, digamos assim, a nossa alma, nós devemos alimentar coisas sadias, né? Olhar coisas sadias, alimentar a nossa mente com louvores, né? Ler um bom livro, ver um bom filme, né? E a parte do espírito é aquela aonde nós vamos fortalecer o nosso espírito, é onde nós vamos fortalecer com a oração, com o jejum, né? Com louvores a Deus. E é isso, é alimentar, é conservar para Deus, né? A nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque é o nosso culto racional. Quando nós estamos aqui na presença de Deus ou a sós com Deus em oração, Deus ele não está olhando para nós só a alma ou só o espírito, ele está olhando a nós como um todo, né? O ser humano que tem corpo, alma e espírito. O comentário de Russell Shedd a respeito dessa palavra moderação, ele fala assim: a palavra moderação é ser razoável, ser sensível, manter a rigidez mental, e que significa que quando o indivíduo é moderado, é porque ele faz uma correta avaliação sobre o seu próprio valor perante os homens, na igreja local, na comunidade social em que vive, né? Então, quando nós somos moderados, a gente tem uma análise perfeita, uma visão das coisas conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Como é que Deus quer que eu seja? Como é que Deus quer que eu me comporte? Como é que Deus quer que eu fale? Como é que Deus quer que eu me vista? Né? Como é que Deus quer que eu me preserve? É isso que a palavra de Deus está falando a respeito desse controle, desse cuidado que nós devemos ter em controlar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. O apóstolo Pedro diz: sede sóbrio e esperai inteiramente na graça do Senhor. É ser consciente, né? É ser consciente do que Deus tem para nós, do que Deus quer para nós. Nós devemos saber compreender, entender, não somente entender, mas nos submeter à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Paulo fala aos Tessalonicenses que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação, ou seja, é a nossa separação do pecado, é a nossa separação das coisas do mundo, é ser diferente, né? Nós não devemos desprezar ninguém, não devemos humilhar ninguém, mas também nós não devemos nos comportar como as pessoas do mundo se comportam. Nós somos diferentes, né? Nós não devemos andar como eles andam, nós devemos andar como o Senhor nos ensina a andar. Em tudo precisamos ser moderados, precisamos ser controlados pelo Espírito Santo e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, nós podemos ser diferentes, né? Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, se nós procurarmos em Deus, procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo vai nos ensinar, ele vai nos guiar, ele vai nos controlar, né? Nós temos também a natureza humana, a natureza pecaminosa que nós lutamos diariamente, e nós precisamos controlá-la pelo Espírito Santo que habita em nós. Precisamos controlar corpo, alma
e espírito devem ser guardados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Efésios 4,13 diz que nós devemos chegar à unidade da fé, a varão perfeito, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Quando é que nós vamos ser moderados? É quando nós chegarmos a esse entendimento, a esse padrão de intimidade ou de entendimento da vontade de Deus para a nossa vida, né? A perfeita varonilidade, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, ou seja, até nós nos amoldarmos ao padrão de Cristo, a nos parecer mais com o Senhor Jesus na nossa vida. Não nos conformar com este século, não nos conformar com este mundo, né? Este mundo é pecaminoso, este mundo é mau, esse mundo que, se nós caminharmos, né, nesse mundo do pecado, nós vamos nos afundar mais, nós vamos cada vez nos distanciar de Deus. E quando nós buscamos a Deus, quando nós nos achegamos mais a Deus, nós com certeza vamos estar cada vez mais parecido com Ele. Então Cristo é a imagem do homem perfeito, né? Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa imagem, Ele é o nosso padrão, né? É a Ele que nós devemos nos amoldar, aos seus ensinos, à sua palavra, não ao mundo. Nós não devemos nos conformar com o mundo. As igrejas hoje estão sendo adaptadas para ganharem adeptos, para encherem os bancos, né? Muito mais parecido com as coisas do mundo. Perderam a sua identidade, perderam o padrão da imagem de Cristo, estão seguindo ao padrão do mundo. Isso é triste sabermos disso, é triste vermos isso. Nós vemos muita igreja, muito ensino, o comportamento, né? O padrão que muitos cristãos seguem não é o padrão que Cristo quer, não é o padrão para tornar o homem a imagem de Deus, mas parece que esse padrão que muitos ensinam ou que muitos seguem, as pessoas não se diferenciam do mundo. As pessoas, irmãos, muitos não querem seguir a Deus, mas eles olham em nós e querem que a gente siga a Deus. Eles veem o nosso comportamento, eles estão ali para apontar, né? Porque eles entendem, mesmo lá no mundo, eles entendem que nós, igreja, precisamos ser diferente deles. Pode ter certeza disso. Então, a imagem de um homem mundano é deformado e caído pelo pecado, que precisa ser restaurado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, conselho do apóstolo Paulo: não nos conformar com o mundo, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Precisamos procurar entender a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é a melhor para nós. A vontade de Deus é que nós sempre seja mais parecido com Ele. A luz brilhou em nós, a luz se acendeu na nossa vida, ela não pode se apagar. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do altar, do alqueire, mais do velador, e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, né? Então, qual é a imagem que nós estamos refletindo? Se nós ainda não estamos refletindo a imagem de Deus, nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar o nosso conceito, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus sempre é essa, boa, perfeita e agradável, né? Então há dois padrões, dois modelos que nós devemos seguir só, que é o modelo de Cristo,
ser segundo a imagem de Cristo. Devemos conservar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para o dia da redenção. O Senhor faz isso. O Senhor, Ele tem poder para regenerar a nossa vida. Precisamos ser controlados, guiados pelo Espírito Santo. Muito crente precisa ser temperado, precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Então, essa obra ela se dá a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor verdadeiramente. O homem, ele poderia ser mais extravagante, um homem mais descontrolado, que andava por aí fazendo tudo errado. Deus, ele, quando salva, ele vai transformar esse homem, vai modelar esse homem à sua imagem. Aquele homem velho, ele vai ser transformado num homem novo. A obra de salvação, ela se dá, e de regeneração, ela se dá no dia que a gente entrega a nossa vida ao Senhor. O Espírito Santo faz uma obra de regeneração, de justificação, santificação e glorificação. O Espírito Santo nos prepara para o encontro do Senhor, até ser glorificado. A santificação, ela é progressiva. Nós devemos buscar a Deus diariamente, devemos a cada dia, por mais que erros e tropeços cometemos, mas é olhar para frente, é seguir para o alvo, é buscar fazer a vontade de Deus para a nossa vida até um dia ser glorificado quando o Senhor vier. Amém, irmãos? Então, devemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos nós. Que o Espírito Santo possa fazer esse trabalho na nossa vida, que possamos nos permitir, possamos mudar o nosso entendimento. Esse é o segredo. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos ter entendimento de Deus, precisamos ter entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, porque a partir do momento que nós compreendemos a vontade de Deus e nos submetemos à vontade de Deus, com certeza a nossa vida por completo vai ser mudada. Nós vamos conservar o nosso corpo, vamos conservar a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Amém, irmãos? Então, mudando de mente, muda de atitude. Quando nós mudamos a nossa mentalidade, quando nós chegamos à perfeita maioridade, aí sim nós vamos chegar ao padrão que Deus quer para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.